João surge de um núcleo de sacerdotes, preparado espiritualmente ao longo de gerações. Ele era filho de Zacarias e Isabel, ambos já idosos e ligados a uma vida esotérica e muito disciplinada. João, ele encarna como fruto de uma longa preparação hereditária. Desde o nascimento dele, ele já traz sinais de uma missão elevada que ele viria a cumprir. A sua clarividência é natural, faz parte do seu estilo de vida, ser uma pessoa mais voltada para si, mais séria. E desde jovem ele vive em isolamento, em um regime quase monástico, e era ligado a uma corrente dos chamados essênios, ou até de uma tradição ainda mais antiga que é dita lá na Bíblia. Ele se alimenta de mel, ele se alimenta de frutos mais duros, ele veste-se de pele de carneiro e cultiva uma relação especial com o mundo animal, sobretudo com o carneiro, símbolo do pastor que abre caminho para o Cordeiro, ou seja, o Cristo que nós tanto falamos na Igreja Católica, o Cordeiro de Deus. João, ele representa o ser que vê claramente o mundo espiritual. Então ele opta conscientemente por essa disciplina, porque ele já vem dessa família, dessa linhagem, né, do sacerdócio, para realmente se preparar para o caminho. Nós conhecemos João como o batizador à beira do Rio Jordão, aquele que desperta nas pessoas a consciência de si mesmo, do arrependimento, não como uma culpa, mas um reconhecimento da nossa alma, do que há de maior em nós. Então João, ele é conhecido como essa pessoa que batizava as pessoas na beira do Rio Jordão. E em algum momento da história, Cristo e João ali se encontram para o batismo, que é o momento culminante da missão que o João tinha, que era do batismo, mas batizar o Jesus no Rio Jordão. Pensa que ele tinha uma clarividência e naquele momento que ele vê Jesus de Nazaré chegando ali, ele realmente percebe que está prestes a acontecer algo inimaginável na vida dele. Está vendo uma figura, porque lembra que ele tem clarividência. Ele reconhece que aquele que está vindo lá, o Jesus de Nazaré, na verdade é uma figura muito maior do que ele pode imaginar. Então isso causa uma certa ansiedade nele, né? Esse momento que ele fala, como é que eu vou batizar esta pessoa que é muito acima de mim? Ele tem clarividência, ele percebe que Jesus é um ser espiritual. E mais ainda, no momento que ele batiza finalmente Jesus, ali no Rio Jordão, ele com a clarividência dele, ele vê naquele instante não o homem Jesus de Nazaré, mas ele vê a descida do Cristo solar. Ele vê um ser espiritual cósmico ligado ao Sol que vai se encarnando na Terra na frente dele. Ele consegue perceber essa descida do Espírito Santo na figura de Jesus, que passa então a ser Cristo naquele momento. Naquele momento, ele é preenchido pela luz espiritual e desses 30 anos que o Jesus é batizado até os 33, é quando ele é conhecido como o Cristo. Até então ele era o Jesus de Nazaré. Mesmo assim, sabendo que aquele ser é muito mais elevado do que ele cumpre a sua missão iniciática, realiza o batismo. E nesse instante o mundo espiritual se revela com clareza. O céu se abre e a voz do Pai se faz ouvir. João representa então uma ponte entre dois mundos, né? O mundo do passado, que chega ali nessa figura de Jesus de Nazaré, e ele tem a clarividência e consegue ver, e o mundo solar, esse Espírito Santo que desce, né? Essa consciência que desce neste homem que passa a ser Cristo. E a história dele, ele tem a cabeça dele entregue numa bandeja de prata. Prata é um símbolo da lua, né? Do elemento prata, ele faz parte do planeta Lua. E simboliza essa morte numa bandeja de prata, esse fim dessa clarividência lunar. O que é a clarividência lunar atávica? Essa clarividência que os antigos tinham e que recebiam visões sem um trabalho prévio. O trabalho dos iniciados, eles recebiam a sabedoria do mundo espiritual sem nenhum esforço, eles podiam ver o futuro, ver as coisas que iam acontecer, assim como ele viu essa figura espiritual em Jesus. Mas nesse momento, com a morte dele, ele está inaugurando um novo período da humanidade, onde agora não é mais a clarividência nesse sentido lunar, né, que olha o passado, que espelha o passado, como a gente já falou sobre o que a lua faz, ela espelha, né? A gente está falando de uma consciência agora solar. Nós teremos que buscar por nós mesmos, através da vontade, através do nosso calor, do movimento, a nossa consciência, a sabedoria espiritual. O mundo espiritual, ele está disponível, mas ele não vem mais como uma
uma revelação apenas. Ele precisa ser cultivado todos os dias. E é essa transição que João e Jesus simbolizam, essa transição desse passado da clarividência, dessa sabedoria dos iniciados, para uma sabedoria agora espiritual que está disponível para todo mundo, desde que você a busque. É isso que o Cristo vem trazer. A partir do momento que Cristo morre, ele passa a nascer dentro de cada um de nós. E agora nós carregamos um Cristo dentro de nós, o eu sou, e a partir disso eu vou buscar o mundo espiritual por mim. Então olha a simbologia de João, né? Esse que vê Jesus vindo ali pela clarividência, ele vê que ele é um ser muito elevado e ele fala, eu não sou digno de ter que batizar você, na verdade você que teria que me batizar, ao contrário. E Jesus fala para ele, faça o que tem que ser feito. E ele vai lá e batiza Jesus. E a partir disso, o Espírito Santo desce nessa figura desse homem, Jesus, que passa então a carregar o Cristo dentro de si e marca essa transição da história, né? E esses 3 anos que ele vive já com o Espírito Santo, como essa figura de Cristo, é esse caminho que a gente tanto ouve dos milagres, o caminho que a gente ouve desse caminho até que culmina na Páscoa, na morte, na ressurreição, depois no Pentecostes, na Ascensão e no Pentecostes, finalmente quando os discípulos ali começam a poder evangelizar e eles levarem a palavra do que foi aprendido esses 3 anos com Jesus, que estava já sob o nome de Cristo. Então, este é o caminho, né? E uma curiosidade sobre o batismo naquela época, o que consistia, né? Hoje, claro, tem a simbologia de jogar água na cabeça da criança e algumas tradições até mergulham a pessoa, mas naquela época o batismo era uma experiência de quase morte. O João, ele afogava as pessoas até quase elas morrerem. Por quê? Porque nesse momento elas entravam no limiar da vida e da morte, é como se ali tivesse uma barreira entre estar vivo e estar morto. A pessoa chega até ali, e então ele tirava a pessoa da água e a pessoa então não morria. Obviamente ele sabia o momento de fazer isso, né? Ele tinha essa capacidade. E então, quando a pessoa voltava à consciência, ela voltava renovada, porque ela tinha passado por uma experiência de quase morte. E muitas pessoas que relatam a experiência de quase morte falam sobre essa chegada nesse limiar da morte e que elas voltam com uma consciência diferente e modificam toda a sua vida. João fazia isso com as pessoas no batismo. Era esse o batismo daquela época. O batismo na água falava dessa quase morte. Eu quase morro e volto renovado porque eu entro nesse portão do mundo espiritual. E a partir de Jesus, esse batismo passa então a ser esse batismo pelo fogo, né? E esse fogo, o que quer dizer? Não mais eu passo pela experiência de quase morte para poder ter acesso ao mundo espiritual, mas eu, através do meu calor, da minha vontade, do meu movimento, da minha ação, eu busco consciência, eu busco um caminho espiritual, eu busco atitudes condizentes com a vida espiritual e assim eu acesso esse reino. Então, é disso que eu acredito que essa época fala. E essa fogo, a fogueira, toda essa simbologia de São João trazem isso para a gente, traz esse momento de virada de consciência. Ele chega para anunciar aquele que realmente é o grande Salvador. Por isso ele nasce 6 meses antes. Ele nasce e ele vem anunciar, como muitos dizem, a chegada do Cristo. E tem uma passagem interessante da vida dele, é que quando eles já são idosos, os pais do João são idosos quando eles engravidam, né? E eles recebem o pai, o Zacarias, ele recebe esse anúncio de que a esposa dele ficará grávida, e ele acha aquilo, mas que absurdo, ela já está idosa. E nesse momento, o anjo, ele fala que ele ficará mudo, até o momento ali que ele realmente assumir que é João que vai nascer. Então, o Zacarias, ele perde a voz durante a gestação da Isabel, até o momento que perguntam qual é o nome do seu filho. E então, ele fala, o nome dele será João, e nesse momento, a voz dele volta para ele. Então tem toda uma simbologia também aí, João com essa vida também mais solitária, mais introspectiva, esse preparo que ele tinha por ele mesmo. Ninguém ensinou ele que ele tinha que se isolar, ele quis fazer esse caminho, porque ele já vinha de uma linhagem preparada por diversas gerações, pelos próprios pais, avós, bisavós e as gerações anteriores já vinham nesse caminho do sacerdócio. Então ele era um ser já muito preparado para fazer sozinho o caminho dessa interioridade que foi tão necessária, porque ele batizava as pessoas, ele levava as pessoas quase à morte e depois trazia a vida. Olha que papel simbólico que isso tem, e uma pessoa sem preparo algum, como é que ela chega nisso?
Então ele tinha já essa sabedoria dentro dele, então ele buscou esse caminho ao longo da sua vida para que ele fosse então o batizador e pudesse então batizar Cristo. Veja, ele foi preparado desde o nascimento para ser um batizador, para que Cristo pudesse em um momento encontrá-lo e ele Cristo pudesse ser batizado. E aí o Espírito Santo descesse, né, nessa figura de Jesus e então ele se tornasse, viesse essa figura do Cristo. Então veja que tem um caminho que é preparado antes do nascimento de Jesus, para que um dia haja um encontro entre João e Jesus Cristo. É muito lindo, é muito emocionante, eu fico tocada quando eu falo essas histórias e eu quero saber mais também, para poder falar mais, o que eu sei eu vou trazendo, mas é muito maravilhoso. Lembrando também que João era uma figura muito respeitada, né, durante a sua vida, porque imagina, ele tinha essa capacidade, então inclusive o rei Herodes, ele realmente queria tê-lo muito por perto, né? Então foi por essa história aí do rei Herodes e que vai ter a história que em determinado momento ele vai ali, a mulher do Herodes combina uma trama ali muito ruim e que acaba culminando com a decapitação do João e entregue numa bandeja de prata. E essa prata, como eu falei, simboliza a Lua, esse planeta Lua, que está ligado ao elemento prata e que está ligado a esse reflexo do passado. A Lua fala de refletir algo do passado. A Lua vai para que o Sol possa surgir. Essa é a simbologia que eu acredito e que eu carrego dentro de mim esta época do ano.